O homem que observa os outros atrasa a própria grandeza. O que olha para dentro desperta seu poder invisível. Napoleon Hill. Você se distraiu por um segundo, talvez 2. Olhou para o lado e nesse instante alguém passou por você. É sempre assim. A vitória nunca acontece com muito barulho. Ela não chega gritando nem avisa que está vindo. Ela se esgueira enquanto você está ocupado observando a grama do vizinho. Você já percebeu isso? Que enquanto você está comparando seu começo com o meio dos outros, alguém, em silêncio, está construindo, martelando, estudando, escrevendo, falhando, ajustando e tentando de novo. O sucesso é como um trem que não apita. Você não ouve ele vindo, até que ele passa. E quando passa, você se pergunta: como foi que ele conseguiu e eu não? Mas a pergunta verdadeira, aquela que você evita, mas que arde lá no fundo como uma verdade não dita, é outra. Quantos dias eu perdi olhando para a direção errada? Quantas manhãs você acordou e, ao invés de se conectar com o que nasceu para construir, decidiu abrir o celular para ver o que o mundo estava fazendo? Quantos planos você deixou pela metade porque alguém parecia estar mais na frente? E aí vem o golpe final. Você começa a duvidar de si. A dúvida é sutil. Não entra gritando. Ela entra com um será? Acho que não sou bom o suficiente. Já tem muita gente fazendo isso. Mas escuta, você acha mesmo que Edison inventou a lâmpada porque estava preocupado com quantas velas estavam sendo acesas nos castelos da Europa? Você acha que Ford revolucionou o transporte porque ficava espiando a vida dos outros fabricantes de carroças? Esses homens sabiam. O mundo não premia os distraídos. O mundo premia os determinados. Aqueles que fazem, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando parece que ninguém se importa. Mesmo quando tudo dentro deles diz: talvez isso não vá dar certo. Mas eles continuam. Eles não estão comparando. Eles estão criando. Não estão medindo o próprio valor com base nas conquistas alheias. Eles estão ocupados demais lapidando sua visão. Sabe por quê? Porque existe um tipo de poder que só nasce na solidão do foco. Quando você se desconecta da ilusão do palco alheio e entra nos bastidores da sua própria alma, lá onde ninguém vê, onde o suor escorre, onde os erros se acumulam como degraus, onde a mágica da construção real acontece. Mas você não vai chegar lá enquanto continuar vivendo como espectador da vida dos outros. Não se constrói uma vida extraordinária com olhos nos bastidores alheios. Você precisa virar protagonista da sua história, não plateia da história de alguém. Cada minuto que você passa observando a jornada do outro é um minuto a menos de estrada na sua própria. Você acha que está se informando, se inspirando, mas, muitas vezes, está se sabotando. Comparação não é combustível, é corrosivo, e ela não destrói rápido. Ela corrói aos poucos, rouba sua energia, dilui sua clareza, distorce seu tempo e, o pior, apaga a sua identidade. Porque quando você se compara demais, começa a duvidar do que te faz único, começa a querer fazer do jeito deles, começa a esquecer por que começou. E aí, você deixa de ser criador e passa a ser apenas uma sombra. Mas deixa eu te lembrar, você nasceu com um poder que ninguém mais tem. Você é uma combinação única de experiências, talentos, cicatrizes, desejos e visões. Isso ninguém pode copiar, ninguém pode replicar, ninguém pode tomar, mas você pode jogar fora. Se continuar achando que o caminho do outro é mais seguro que o seu, segurança demais é onde os sonhos vão morrer. Napoleon Hill dizia: desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas. Mas o desejo não sobrevive num coração dividido. Ou você está comprometido com sua jornada, ou você está entretido com a do outro. Você não pode correr em direção ao seu futuro se os seus olhos estão no retrovisor da vida alheia. Foque. Mas não é o foco forçado de quem quer controlar tudo. É o foco de quem confia, de quem olha para dentro e diz: eu posso não estar na frente agora, mas estou na direção certa. E, meu amigo, estar na direção certa vale mais que estar na frente errada. Enquanto muitos estão correndo para onde a multidão aponta, os sábios estão cavando raízes. Raízes invisíveis, que ninguém vê,
que ninguém aplaude, mas que sustentam frutos que ninguém poderá derrubar. E essas raízes são feitas de algo que não se compra nem se imita: consistência. Você quer vencer? Aprenda a ficar, a continuar, a repetir, a refinar. Todo mestre já foi um iniciante teimoso. Todo gênio já foi um amador persistente. Todo vencedor já foi um invisível com disciplina. Você não precisa provar nada a ninguém, mas precisa provar para si mesmo que está disposto a pagar o preço. E o preço é alto. É o preço de não ser entendido, de não ser validado, de seguir mesmo com medo, de caminhar mesmo sem aplauso, de trabalhar no escuro para um dia brilhar com clareza. E quando esse dia chegar, aqueles que você admirava talvez já estejam olhando para você, mas você não vai notar, porque estará ocupado demais vivendo sua verdade. Porque quando você finalmente se encontra com seu propósito, o barulho do mundo desaparece. O que antes era comparação vira compaixão. O que antes era inveja vira inspiração. E o que antes era distração vira direção. Mas até lá, você vai precisar resistir a um dos vícios mais silenciosos e destrutivos da nossa era: o vício de olhar para o lado. Você não está perdendo tempo quando está construindo sua própria estrada, mesmo que ela pareça lenta. Você só perde tempo quando para de andar para assistir quem já está correndo. Você não precisa ser mais rápido. Precisa ser mais profundo e, principalmente, mais verdadeiro. Henry Ford não criou um império porque era o mais brilhante. Ele criou porque era o mais obstinado. Enquanto engenheiros e teóricos diziam, não dá, ele respondia, vai dar. Enquanto outros ajustavam os discursos, ele ajustava as engrenagens. E enquanto olhavam uns para os outros, tentando ser melhores entre si, ele olhava só para a chavisão e para a estrada à frente. E você? Para onde tem olhado? Talvez hoje seja o dia de virar os olhos para dentro, de se desconectar do ruído, de silenciar o feed, o comparativo, a vitrine da vida alheia, e se perguntar com honestidade brutal: o que eu estou adiando simplesmente porque estou ocupado demais assistindo os outros viverem? E mais, o que poderia acontecer se, pelos próximos 30 dias, eu decidisse colocar meus olhos 100% na minha missão e não mais na aprovação alheia? Talvez você comece a escrever o livro que está preso no seu peito há anos, ou a lançar aquele projeto que você sempre acha que ainda não está pronto, ou a mudar de vida, de mentalidade, de direção, porque finalmente se conectou com a única coisa que sempre esteve ali, o chamado da sua alma. E talvez, só talvez, você perceba que nunca foi falta de talento, nunca foi falta de oportunidade, foi excesso de distração. Você nasceu com tudo o que precisa para construir algo extraordinário, mas precisa parar de se entorpecer com a jornada dos outros. O mundo não precisa de mais cópias. Precisa de pessoas corajosas o suficiente para se tornarem originais. Você já tem dentro de si uma centelha que não foi colocada à toa. A dúvida, a comparação, o medo, tudo isso são sombras. E sombras só existem porque há luz, a sua. E talvez essa luz ainda não brilhou como poderia, simplesmente porque você não permitiu que ela saísse de trás da cortina do julgamento alheio. Mas hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua jornada real. Uma jornada em que você troca comparação por compromisso, inveja por inspiração, expectativa por execução. E quando isso acontecer, você não vai mais precisar se afirmar, porque sua vida será a própria afirmação. Você será o exemplo, não o espectador. Você será a história, não a legenda. Você será o autor, e não mais a nota de rodapé da biografia de alguém. E agora eu quero ouvir de você. Sim, você que ficou até aqui, com o coração vibrando, a mente despertando, e talvez até com os olhos marejados. Me conta nos comentários. Qual é o sonho que você tem adiado por estar ocupado demais olhando para os outros? Escreva, declare, coloque para fora. Porque quando você escreve, você começa a construir. E talvez o primeiro tijolo da sua nova vida seja exatamente esse comentário. Vamos construir juntos. Não uma comunidade de competidores, mas de visionários.
E se essa mensagem despertou algo dentro de você, então compartilhe com alguém que também precisa parar de se distrair e começar a vencer. Você não veio ao mundo para ser espectador, você veio para impactar, influenciar e transformar. E tudo começa com uma escolha. Há de olhar para o espelho, em vez de para a multidão. Sabe o que diferencia um vencedor de um quase? A direção do olhar. O quase vencedor sabe muito sobre o que os outros estão fazendo. Ele consome, analisa, comenta, mas raramente constrói. Ele começa, para, inicia, compara. Dá 2 passos. Olha para o lado, tropeça na própria insegurança. Já o verdadeiro vencedor, ele foca, ele cava, ele repete. Enquanto você tenta parecer impressionante, ele tenta se tornar imbatível. E essa diferença é tudo, porque o mundo não é moldado por quem grita mais alto, é moldado por quem age com mais consistência. Você acha que Carnegie criou um império bilionário porque ficava vendo o que outros milionários estavam fazendo? Não. Ele estava tão ocupado lapidando sua própria visão que o resto virou ruído. Ele entendeu algo que poucos têm coragem de encarar. Você só se torna extraordinário quando aceita a ideia de que será invisível por muito tempo. Mas hoje, as pessoas querem começar e brilhar ao mesmo tempo. Querem plantar de manhã e colher antes do pôr do sol. Querem reconhecimento antes de entregarem valor. E isso não funciona, porque existe uma lei silenciosa e inquebrável no universo da realização. Você só recebe na superfície aquilo que construiu nas profundezas. E as profundezas não são instagramáveis. Ninguém posta a dor do silêncio, o cansaço da disciplina, o medo de não dar certo. Mas é aí que o ouro está. É aí que a transformação acontece. É aí que você para de ser alguém que sonha e começa a ser alguém que realiza. Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de todas as conquistas é o desejo, mas desejo sem disciplina é delírio. Sonhar sem fazer é se enganar. Você pode ler todos os livros, seguir todos os influenciadores, ouvir todas as palestras, mas se não tiver a coragem de parar de olhar para os outros e começar a olhar direto nos olhos do seu medo, nada muda, porque o seu sucesso não depende do que o outro está fazendo, depende do que você está evitando. Você quer mudar de vida? Então pare de fugir do desconforto, porque ele é o seu mapa. Ele mostra onde você ainda está sendo moldado. Se dói, é sinal de que está esculpindo algo. E toda escultura começa com um bloco bruto. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada. Imagine se na tentativa número 503 ele tivesse aberto o jornal, visto alguém lançando outra invenção e decidisse parar. O mundo estaria no escuro. Quantas ideias você deixou morrer porque alguém parecia estar mais à frente? Quantas versões suas não nasceram porque você ficou esperando estar pronto? Deixe-me ser direto. Você nunca vai estar totalmente pronto. E ninguém vai vir te dar permissão. Essa é a beleza e o peso da liberdade. Você é livre para se tornar o que quiser, mas também é responsável por tudo o que decide não se tornar. E talvez essa seja a mensagem que você precisava hoje. Pare de romantizar o sucesso alheio. Pare de idolatrar a jornada de quem começou anos antes de você. Pare de se mutilar mentalmente achando que já é tarde demais. Porque enquanto você se compara, alguém que não tem metade do seu talento está vencendo, porque teve o dobro da sua coragem. Talvez ele nem seja melhor, mas decidiu ser mais constante, mais resiliente, mais focado. E isso basta, porque no fim, o que define seu destino não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que sente. Você pode sentir medo, dúvida, frustração, mas se ainda assim continuar, você já está vencendo. Enquanto outros desistem por parecer difícil, você continua porque entendeu que só o difícil transforma. Enquanto outros buscam aprovação, você busca direção. Enquanto outros querem aplauso, você quer impacto. E acredite, o mundo percebe, o universo responde, a vida recompensa. Não imediatamente, mas invariavelmente. Porque toda vez que você escolhe se alinhar com sua missão, e não com a expectativa alheia, você se torna magnético.
É aí que as portas se abrem, as pessoas certas surgem, as ideias fluem, o tempo rende. Não é mágica, é alinhamento. Você saiu da frequência da comparação e entrou na vibração da criação. E quando você entra nessa vibração, não precisa mais correr atrás. Você atrai, não porque pediu, mas porque se tornou. Você se torna tão obcecado com sua missão, tão comprometido com seu propósito, tão presente no seu processo, que tudo o que não vibra na mesma frequência simplesmente se dissolve. Você começa a te andar mais leve, a pensar mais claro, a agir com mais firmeza e a perceber que o que você achava que precisava nunca foi o que realmente precisava. Você não precisava de mais seguidores, precisava de mais coragem, não precisava de mais tempo, precisava de mais foco, não precisava de uma chance, precisava parar de se sabotar. E tudo isso começa quando você para de olhar para fora e mergulha para dentro. Porque o ouro que você procura não está nas vitrines brilhantes do mundo. Está enterrado nas cavernas que você evita entrar. E só quem tem coragem de explorar essas cavernas, com todas as suas sombras, medos e dúvidas, encontra o tesouro que transforma não só a própria vida, mas a de milhares de outros. Você já reparou como as pessoas mais extraordinárias não são as mais sortudas? Mas sim, as que mergulharam mais fundo? Gente como Walt Disney, que foi demitido por falta de criatividade. E mesmo assim, continuou. Gente como Lincoln, que perdeu quase todas as eleições antes de se tornar um dos maiores líderes da história. Gente como você, que talvez esteja ouvindo isso agora, com o coração apertado, mas com uma centelha acesa de esperança dentro do peito. Sim, você. Você que já caiu 1000 vezes. Você que já duvidou de tudo. Você que olha ao redor e pensa, será que ainda dá tempo? Deixa eu te dizer uma coisa. Dá. Mas você tem que parar de olhar para a linha de chegada do outro e começar a respeitar o seu próprio passo. Não importa se alguém começou antes. Não importa se alguém tem mais recursos, mais apoio, mais estrutura. Porque o verdadeiro combustível não está fora. Está na chama que queima dentro de você. E essa chama, meu amigo, ela não se alimenta de curtidas, nem de validação, nem de comparações. Ela se alimenta de propósito. E o propósito, quando é real, dispensa plateia. Ele não precisa ser aplaudido. Ele só precisa ser vivido. Você sabe por que tanta gente nunca chega lá? Porque passa mais tempo ensaiando do que atuando, mais tempo observando do que criando, mais tempo explicando por que ainda não começou do que começando. Mas você pode ser diferente. Aliás, você já é. O simples fato de estar aqui, até agora, ouvindo cada palavra com atenção, mostra que dentro de você já existe um espírito indomável, um espírito que não se contenta com o raso, que quer mais do que viver, reagindo, sobrevivendo, esperando, que quer construir. E se você quer construir, então escute isso com a alma. Nada do que é real nasce do impulso, mas tudo o que é grandioso nasce do domínio. Domínio sobre o ego, domínio sobre a pressa, domínio sobre o desejo infantil de ser notado antes de estar pronto. A flor não força o próprio florescer, ela cresce em silêncio, até que chega a hora. E quando chega, ela não precisa pedir atenção. Ela apenas floresce, e o mundo a vê. Você não precisa correr mais, precisa alinhar. Você não precisa provar, precisa se tornar. E quando isso acontece, o jogo muda. Você para de agir como quem pede permissão para existir e começa a caminhar como quem sabe que nasceu para marcar presença. Mas isso exige algo raro: coragem de continuar mesmo sem aplausos. Coragem de persistir mesmo sem respostas. Coragem de crer, mesmo quando tudo fora de você diz o contrário. E aqui está uma verdade brutal, mas necessária. Enquanto você olhar para os outros esperando aprovação, você estará sempre preso ao que eles acham que você deve ser. Mas quando você olha para dentro e decide quem você é, o mundo se curva à sua convicção. Napoleon Hill disse: "O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas você precisa primeiro se libertar da prisão mais sorrateira de todas,
A prisão de viver sob a régua do outro. Rasgue essa régua. Desinstale essa programação e reinstale sua essência. Você não veio aqui para repetir. Veio para inovar. Você não veio para competir. Veio para criar. Você não veio para se encaixar. Veio para romper. E romper, às vezes, é doloroso. É solitário. Mas é absolutamente necessário. Porque você nunca vai conquistar o que é seu, tentando ser o que o outro espera. E a vida só começa de verdade quando você para de interpretar e começa a viver com integridade. Sim, integridade. A união perfeita entre quem você é, o que você sente e o que você faz. E acredite, essa força, quando alinhada, move montanhas. Não porque grita, mas porque vibra. E tudo que vibra na frequência da verdade atrai milagres. Agora, respira fundo. Feche os olhos por um instante, se puder. E imagine, como seria sua vida se a partir de hoje você decidisse nunca mais perder um segundo sequer olhando para os outros? Como seria sua rotina, seus hábitos, seus resultados? Se você colocasse 100% da sua atenção na sua missão, não 70%, não 90%, 100%. Sem distrações, sem comparações, sem sabotagem, só você. E o que você nasceu para fazer? Sente isso? Essa energia? Essa força que começa a despertar aí dentro? Esse é você. Não a versão tímida, condicionada e distraída, mas a sua versão real. Aquela que estava adormecida. Aquela que o mundo tentou calar, mas que nunca deixou de existir. Essa versão é imparável, é autêntica, é magnética, é invencível e está pronta para assumir o comando. Agora é com você, não com o mundo, não com seus pais, não com seus amigos, não com os algoritmos, com você. Chegou a hora de parar de assistir. Chegou a hora de construir. O tempo dos outros já passou. A glória deles, a conquista deles, o palco deles já aconteceu. Agora é o seu tempo. É a sua vez. Mas o relógio não para. E a vida não espera por quem duvida. Ela entrega aos que decidem. E você precisa decidir. Com a alma, com o peito aberto, com o coração rasgado, talvez, mas com a coragem firme. Decidir que nunca mais vai desperdiçar sua grandeza com comparações pequenas. Decidir que não vai mais negociar seu propósito por migalhas de validação. Decidir que vai continuar, mesmo quando ninguém aplaudir. Porque você entendeu. Você não é a performance. Você é o propósito. E o propósito não precisa de palco. Precisa de entrega. Total. Profunda. Inegociável. Você quer saber qual é o verdadeiro segredo dos que vencem? Não é talento. Não é sorte. Não é carisma. É a decisão de continuar. Continuar quando dói. Quando parece tarde. Quando ninguém acredita. Quando tudo fora diz desista. E tudo dentro sussurra. Vai. Eles seguem. Eles permanecem. Eles vencem. E agora é a sua hora. Hora de fazer silêncio por dentro e ouvir o que importa. Hora de calar o mundo, abrir o peito e dizer: chega, eu vou. Eu vou com medo. Eu vou com dúvida. Eu vou sem saber tudo. Mas eu vou. Porque esperar mais um dia é desperdiçar mais um pedaço da minha missão. E missão, meu amigo, não se negocia. Se cumpre. Não por obrigação, mas por honra. Honra a vida que te foi dada. Honra aos sonhos que te habitam. Honra à semente única que você carrega, aquela que só você pode plantar neste mundo. Então planta, mesmo que o solo pareça seco, mesmo que ninguém veja, mesmo que nada floresça no primeiro mês. Planta, porque a colheita sempre chega para quem não para. E quando ela chegar, quando o mundo finalmente enxergar aquilo que você construiu, você vai sorrir, não porque venceu os outros, mas porque venceu a si mesmo. E nesse instante, você vai entender. Enquanto os outros estavam se comparando, você estava se tornando. E é isso que muda tudo. Agora vá, com sangue nos olhos e paz na alma, com fogo no peito e humildade no passo, com fé, foco e ação. Você não está aqui por acaso. Você é a exceção. Você é o começo de algo que o mundo ainda nem consegue entender, mas que vai agradecer por ter existido. Agora, levanta, ajeita a postura e entra para a história. Porque enquanto você olhar para dentro,
Eles vão continuar vencendo lá fora. Mas a partir de hoje, é você quem vai vencer. E dessa vez, sem olhar para trás.